Eu acabei no seminário de Ouro Fino, sabe, com o Chico. E aí fui indo, né? Aí acabei indo estudar teologia de filosofia em Petrópolis, que era o Instituto Filosófico Franciscano da província de Immaculada Conceição, na qual Dom Fernando Figueiredo era professor lá. E ele foi professor meu. E aí ele foi nomeado bispo para auxiliar para Teófilo Otoni. Nesse período ele morava mais no Berlândia. Então Fernando foi para lá, eu também acabei indo a Teófilo Otoni. E fui ordenado por ele, o Dom Fernando Figueiredo, que hoje é bispo que foi. Ele veio para São Paulo, uns 3 anos depois eu vim também. Ele quis que eu viesse para cá para estudar Belas Artes. Você já tinha o dom lá? Bom, eu já exercia pintura desde 14 anos. Nossa. Porque quando eu entrei no seminário, o filho tinha um freio lá para ele, um posto que ensinava pintura. Então, para as pessoas da cidade. Aí meu pai me colocou na escola dele. Eu sempre fui vocacionado para o desenho. Eu sempre me vi desenhando. De modo que o desenho é prioridade da arte. As artes visuais, elas se sustentam a partir do desenho. Seja pintura, escultura, gravuras, xilogravuras, enfim. Toda arte que tem a linha como sustentação de linguagem visual. Então eu comecei lá em Ouro Fino, mas o Dom Fernando Teófilo Otoni quis que eu viesse para cá com ele, para estudar Belas Artes. Ele me trouxe para cá, então eu entrei na Faculdade de Belas Artes, mas já exercia pintura já. Eu nunca quis me passar como autodidata, na verdade. Eu sonhava com Belas Artes, acho lindo o termo. Então foi assim. Acho lindo. Então foi assim. E aí o Dom Fernando, lá em Teófilo Otoni, cheguei lá e quis reformar a catedral, reformar o seminário, e me jogou na frente das paredes da igreja. Ele me jogou para cima desse sentido. Na verdade, o Fernando foi meu grande mecenas nas artes. Me jogou para cima, dava trabalho. Então, assim foi indo. Eu sempre quis ser. Qual foi o primeiro trabalho que o senhor fez aqui no Ministério? Se não me engano, foi aqui na paróquia da Imaculada Conceição do Hércules. Se não me engano. Foi o Delírio. Acho que, se não me engano, lá foi o primeiro trabalho. E aí é parecido com esse da Coração Bernarda, no painel? Painel vai sempre, com o passar do tempo, os estilos vão mudando um pouquinho também, né? Vão sempre mudando. A gente vê todas essas essas paróquias muito antigas, né? Você vê pelo formato delas. Tudo, os estilos mudam. Exatamente. Com o tempo, os estilos mudam. Quando eu olho para o santuário do Padre Marcelo, por fora, eu tenho exatamente essa certeza, né? Porque o formato dele é totalmente diferente do que era antigamente. Um santuário, como era feito no santuário. Eu acho que mostra essa diferença, né, do tempo. Com o tempo, os estilos mudam, né? E o estilo muda quando ele começa a esfriar. Quando o estilo vai ficando desgastado, surge um outro. Na história do artista, assim também. Ele passa por várias fases. Essas minhas pinturas que estão na minha parede aqui, tem várias fases aqui. Esse é de 82, aquele é de 84, tem de 90 e tanto. Então é assim, é uma retrospectiva, mas dá para você ver um pouco da caminhada do artista da linguagem, dentro da linguagem visual. Então os estilos mudam, as fases mudam. Também seria uma questão da pessoa mudar? O senhor acha que, por exemplo, conforme o senhor está em determinada época, sai uma determinada arte? Sim, tem tudo a ver. Tem um lado psicológico importantíssimo. E também tem algo natural. Os estilos surgem naturalmente.
seria essa questão da inspiração? Quando eu vejo falar sobre ícones, por exemplo, fala-se muito de que tem um aprofundamento muito forte e principalmente uma inspiração muito forte do Espírito Santo, trabalhando naquela arte também. Os ícones, isso acontece também? Olha, inspiração é uma questão, existe. Inspiração, ela existe. Mas a pessoa tem que procurar. Encontra a inspiração no trabalho. Se você ficar esperando, ela nunca vem. A inspiração surge no trabalho, durante o trabalho. Ficar de inspiração existe, mas é trabalhando. Você tem que pegar lá o pincel tem que trabalhar. A definição clássica do artista vem o Rodin. Eu que entrevistou Rodin uma vez e perguntou Rodin, o que é ser artista? Ele disse, artista tem que trabalhar. Trabalho no sentido total da palavra. É tudo, né? É o trabalho, assim, a dedicação plena, de modo que ali a inspiração acontece. Trabalhando. As pessoas ficam esperando não vem nunca. Acho que para tudo na vida, né, padre? Eu vinha comentando com o João sobre isso. Para tudo na vida. Se você for ficar sentadinho esperando que vai vir sozinho, não vem. Não vem nunca, não. É trabalho mesmo. Tem que se atirar. Todas essas artes, né, que o senhor tem aqui, todas que o senhor fez, tem alguma que teria um sabor especial? Não sei. Eu vou fazendo, né? Não sei. Todas elas têm uma inspiração diferente, talvez, podemos dizer assim. Tem uns melhorzinhos, outros não, mas todo tem um esforço de autossuperação. É uma coisa importante. A pessoa tem que se esforçar para se superar. Esse esforço tem que haver, tem que vencer a si mesmo. Pascal dizia, a pessoa existe para superar-se infinitamente a si mesma. Isso é fundamental. E tem que ter entusiasmo. Senão não vai para frente. O senhor fala que sempre teve, vamos dizer assim, esse dom para a arte, né? E sempre, fazer aquilo que a gente tem dom e que a gente gosta, eu acho que sai. É fundamental. Dizia um amigo meu, sai pela urina, que sai fácil. Né? Não fica doloroso, não fica, sei lá, de uma forma dolorosa de fazer. Não, é gostoso, é prazeroso de fazer. Não, tem que ter esse entusiasmo, sim. Essa força de vontade é fundamental. Como que foi esse convite do Padre Nelson, o senhor ir lá pintar? Pois é, como eu te falei, porque o Nelson eu conheço de longa data, aqui no Diocese. Aliás, eu lembro do Nelson de novo ainda. E quando ele foi em pároco da São Joaquim, ele vendo a minha pintura espalhada por aí, me chamou para pintar lá. Eu e o Bento, então o auxiliar que trabalha comigo é o Bento. O Bento deu o seguinte, tem uns 25 anos. Assim. Então nos chamou para pintarmos São Joaquim. Pintamos lá, aí o Nelson foi transferido de paróquia, foi para São Bernardo. Lá também ele quis uma pintura. E honrou-nos então com um trabalho de pintura lá. Na São Joaquim, aqui da paróquia dos Goiás. Inicialmente. Depois, quando ele foi transferido para São Bernardo, lá então ele nos chamou para trabalhar também. E como que foi esse pedido? O que ele te pediu? Não, a gente pensa junto, né? A gente pensa junto, a gente estuda junto o que fazer. Como foi? Foi pensando inicialmente o Cristo. O Cristo é o centro da igreja, é a cabeça da igreja. No centro está sempre presente o Cristo, como fizemos ali. E ele quis que eu fizesse os apóstolos também, os 4 evangelistas, quis que eu fizesse um cordeiro pascal e compusesse aquele quadro que você viu lá. Teve uma ideia, mais ou menos o que ele queria ver. A gente tem que ter isso, tem que ter não pode fugir, não pode ser um trabalho assim decorativo. Tem que ser um trabalho litúrgico, teológico, simbólico. Tem que dizer, tem que estar ligado à liturgia. Tem que ser arte sacra. Arte sacra não é a mesma coisa que arte de expressão. Tem que ser um trabalho artístico, religioso, artístico, mas que esteja ligado ao culto, ligado ao tempo. Então o que fizemos aí foi essa tentativa. Um trabalho teológico,
simbólico e também litúrgico. Diz o que deve ser feito dentro de um templo religioso, não é apenas decoração. Decoração é uma coisa. Senão a gente comprava um vaso, né, padre? Um trabalho teológico é outra. Por exemplo, uma pintura de temática religiosa é uma coisa, a pintura teológica é outra. Por exemplo, se eu pinto, um São Francisco, é uma pintura de temática religiosa, mas não é necessariamente clássica, sacra, aliás. Agora, a arte sacra está intimamente ligada ao culto divino, ligada ao templo. Podemos dizer que está ligado à paróquia São Bernardo. Também. Mas vai muito mais além do paróquia. É ligada à liturgia lá dentro, ao culto divino. Independente de qualquer lugar. É um culto divino que ela deve estar ligada à arte sacra. Por isso ela é teológica, por isso é simbólica também. Por exemplo, aí, nós pintamos os 4 evangelistas. Sim. Tem figuras simbólicas aí. Fala um pouco, padre. Pois é, o símbolo é forte, o símbolo. Jung, que trabalhou no século XX, talvez um desses sábios que mais aprofundou o conceito de símbolo. Ele fala que o símbolo vai além de quaisquer das nossas linguagens visuais, porque o símbolo remete ao mistério, entra na dimensão do mistério. Então, ultrapassa todos os nossos domínios de linguagem. Então, você vendo uma figura simbólica, você vai além do símbolo, vê aquilo que é representado, é a força dele. Que aí a gente entra no contexto do anjo com o rosto de homem, entra nesses símbolos que estão na lateral do apóstolo, né? Estão juntos ali com o apóstolo lá no painel. Pois é, ali são figuras simbólicas, né? Aqueles animais são figuras simbólicas. Então, o símbolo mais forte que está naquele painel lá é o Cordeiro Pascal. O Cordeiro é talvez o símbolo mais forte da Bíblia presente. Desde o começo, desde Abraão, desde Gênesis até Apocalipse, o Cordeiro está presente. E Cristo é o Cordeiro. Então, você vendo o Cordeiro, você não vê um carneiro, vê aquilo que é representado. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele está exatamente acima do nosso sacrário. Acima? Não está acima do Não, isso é apenas como compor a figura ali dentro do quadro, né? Tá. Isso não significa dimensão simbólica. Isso significa dimensão estética. Tá. Como compor aquilo no quadro. E os nossos evangelistas? Pois é, o Nelson quis que nós colocássemos lá os 4 evangelistas. Mateus, Marcos, Lucas e João. Os 4 evangelistas ali, eles lembram aqueles 4 profetas maiores do Antigo Testamento. Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Agora, esses evangelistas têm símbolos. Eles têm símbolos. Mateus tem o seu símbolo, Marcos tem o seu símbolo, Lucas tem, João também tem. Agora, no Antigo Testamento, temos símbolos fortes presentes no Antigo Testamento e também presente no Apocalipse. É aquela visão mística de Ezequiel, que vê aquelas figuras aladas, aquelas 4 figuras aladas, o homem, o leão, o touro e a águia. E também no Apocalipse está presente também isso. Então os padres da igreja viram aquelas figuras aladas ali do Antigo Testamento e também do Apocalipse, símbolo dos evangelistas, que está intimamente ligado, na verdade. Porque Mateus tem como símbolo um homem de asas. E Mateus começa a genealogia dele em Abraão, gerou Isaac, Isaac gerou Jacó. É toda aquela genealogia que vai até Jesus Cristo, até em Jesus. De modos que
está intimamente ligada àquelas figuras do Antigo Testamento e também do Apocalipse, da visão mística do São João do Apocalipse, que vê aquela figura, aquela grande Cristo, Pantocrátor, ladeado por essas figuras. Então eles viram naquelas figuras ali a presença de Mateus. Agora quando chega em Marcos, por exemplo, é o leão, porque Marcos é o evangelista que começa o seu evangelho no deserto. E deserto é a habitação de leões. Então colocou-se aquele leão alado. Quando chega em Lucas, Lucas começa o seu evangelho no templo. O templo era onde eram oferecidos animais em honra a Javé, queimados, era a gênese do incenso, né? Então, dado que Lucas começa o seu evangelista do templo, então apresentou-se como aquela figura alada do touro de asas ao Evangelho de Lucas. Era o maior sacrifício, né, Fábio? Era o sacrifício do templo, né? Tem Jerusalém. Agora, quando chega em São João, João já é um teólogo que vai aprofunda, né? Logo o começo do seu evangelho já é assim. No princípio era a palavra, né? No princípio era a palavra, era o verbo, era o logos. Então ele vai teologizando, vai aprofundando, ele vai voar alto, né? João é um evangelista que na sua narração, no seu evangelho, na sua teologia, ele vai muito alto, voa alto teologicamente. Então a águia é um animal, uma ave que voa alto e altos voos. Colocou-se então aquele símbolo lá do Antigo Testamento e também do Apocalipse como sendo o símbolo de São João do Evangelho. Então aquelas figuras são isso. E ali tem uma centralidade no painel. A centralidade é o cordeiro. Está ligada à imagem do Cristo lá em cima, o Pantocrátor ali em cima, então estão juntos aí. Então você vendo esse aqui, mostra aquele lá. Porque o cordeiro é o Cristo, é o símbolo. O símbolo fala mais forte que a própria imagem, que a própria figura. É uma figura que remete àquela figura que eu mostrar. Que no caso é o Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vendo aquilo é o Cristo. Agora, outra coisa importante daquele Cordeiro é a cruz. Sim. É a cruz de hastes iguais. São hastes iguais. Essas hastes iguais têm um ponto, tem um centro. Que não tem nada com não tem, mas você vê que é o centro. Você vê, é isso aqui, ó. Tem um ponto ali, ó. Você pega o transferidor, você faz um círculo. Tem aqui, ó. Não é? Sim, você faz um círculo. Porque são hastes iguais. Exatamente, são hastes iguais. Então você faz o círculo aqui, ó. Mostra que aquele ponto é o princípio fundamental da simbólica. Cristo é o ponto, Cristo é o centro. Ele é o centro. Então aquelas hastes iguais mostram que aquela força de Jesus Cristo, ele mesmo, ganha o cosmos como inteiro. Tudo vem dele e volta para lá. Ele é o grande centro. É o grande centro. Tudo foi cristificado pela encarnação de Deus. É exatamente isso que é mostrar aquela cruz. Tudo foi cristificado. Tudo ganhou um brilho crístico, digamos assim. São Agostinho pensa assim. Com a encarnação de Deus. E a ressurreição iluminou tudo. Então aquela cruz não é cruz da morte. Cruz da morte é essa cruz que nós conhecemos. Sim, né? Diferente. Um pouco daquela lá, né? Mas aquela não tanto. Mas essa cruz a gente conhece aqui, ó. A cruz tradicional, tradicional. Aqui, ó. Essa semelhante iguais, exatamente. Essa é a cruz tradicional. É a cruz da morte. Aquela que historicamente entrou no mundo judeu pelos romanos, né? Porque tinha essa cultura da crucifixão e ficou como um instrumento de crucifixão mais temido, mais vergonhoso da antiguidade. A cruz da morte. Agora esta cruz de hastes iguais aqui, que tem um pouco desse
desenho aqui. Essa cruz é a cruz da ressurreição, da libertação. Pela encarnação, pela redenção, nós fomos crucificados, nós fomos libertados, ganhamos uma libertação plena. Aquela cruz é libertadora, não é cruz da morte, é cruz da vida. E outro ponto importante também, que tem o sacrário, atrás do sacrário é a árvore da vida. Está lá no Antigo Testamento. É a grande seiva, é a grande vida, é o grande Cristo, né? Então, por isso eu coloquei propositalmente, atrás do sacrário, a árvore da vida. Cristo é a grande árvore, a grande vida. Profundo, né, Padre? É uma profundidade, é aquilo que a arte, a imagem nos traz, né? Que ela chega no mais íntimo de cada um. A gente veio para cá querendo saber dos evangelistas e, na verdade, a parte mais importante daquela arte, daquele painel é o cordeiro. Ali é o cordeiro. Que é o centro de tudo isso. Ali é o cordeiro. Olha que coisa mais... Aquele cordeiro ali mostra o Cristo lá em cima. E a simplicidade. É um cordeiro com cruz. Bem dizer, né, Padre? E aquilo que está por trás de tudo isso é muito maior. Aquele Cristo enorme que eu fiz lá é aquele cordeiro pequenininho com aquela cruz. Pois é. Aquela cruz pequenininha mostra aquilo que tem lá em cima, a imagem do Cristo. A imagem é muito forte, né? Na verdade, a imagem. Imagem em latim, imagens, imago em latim, é tudo aquilo que é retrato, parentela, semelhança, é aquilo que colocado de lado parece com aquilo que quer representar. Então, na verdade, nada escapa à imagem. Tudo passa pela imagem. Você está fazendo o seu trabalho e passou pela imagem. A caneta é a sua imagem. Escreveu, né? Então, tudo passa pela imagem. Até o sagrado chega através da imagem. São Paulo fala, Cristo é a imagem visível do Deus invisível. Então, dado que é impossível nós representarmos Deus, é impossível, não tem como, a gente representa Cristo por imagens, cria imagens. Porque Cristo é a imagem visível. A gente pode representá-lo, porque ele é uma imagem visível. E a arte tem essa possibilidade, tem essa propriedade. Tanto é que Klee falava o seguinte, a pintura não representa o invisível, ela torna visível. Ela torna. É aquilo que você já tinha visto, ela torna, né? Dentro da sua mente, você já tinha visto aquilo e aí você relata, você transpõe isso para um... Exatamente, ela torna visível, a arte torna visível, a linguagem visual torna visível. Por isso que a igreja sempre cultuou o trabalho da linguagem visual, né, nos seus templos, que tem uma comunicação direta. A escrita é limitada. Alfabetizados e não alfabetizados. A escrita é limitada, né? A escrita é limitada. Mas a linguagem visual é indicativo de uma presença. Gregório de Nissa fala sobre Gregório de Nissa, terceiro século, pai da Igreja Oriental. A imagem da igreja é indicativo de uma presença. O ícone. Você entra num templo, numa igreja ortodoxa, eles incensam o ícone, né? Aquilo joga para o símbolo. Você olhando aquilo lá, você não vê a tinta, vê aquilo que representa. Você olhando isso aí, você não vê tinta. Você vê aquilo que ele representa. Vai além da tinta. Então tem uma fala, né, forte nesse sentido. Então a pessoa precisa despertar para isso. Os protestantes não entenderam isso. Hoje eles sentem falta disso. Pastores presbiterianos, batistas, eles falam, a gente sente essa falta, a falta da imagem, do imago. Porque dentro deles eles veem algo. Todo mundo imagina um Deus dentro da sua mente, né? E aí quando a gente traz alguma imagem que relata, por exemplo, esse painel, o Cristo, o Cordeiro, né? Então isso traz aquilo que você já tem dentro da sua mente e do seu coração. Agora representar Deus é complicado, não tem como, né? Não tem jeito, é impossível. Mas tem como representar em Jesus Cristo. Porque Cristo é a imagem visível do Deus invisível. É eterno Deus, Filho do Eterno Pai. Então nós o representamos em Jesus Cristo.
Porque Jesus Cristo conviveu conosco, esteve neste mundo, nós o vimos, participamos com Ele, temos refeição com Ele. Então ter presente aqui, Deus presente em Jesus Cristo. Sim. É eterno Deus e Filho do Eterno Pai. Então a gente pode representá-lo através da imagem, a imagem artística. Do Cristo. Através da imagem artística. É Cristo da Trindade, né? Aquele Cristo também, Padre, tem alguma coisa, podemos dizer, assim como o Cordeiro? Aquele é o Pantocrato. O Pantocrato é o Cristo glorioso do Evangelho de João, do Apocalipse, que passou pela cruz vitorioso, venceu a morte, venceu a cruz, é vitorioso. É o Cristo da vitória. A forma como ele está posicionado, Padre? Ele está sentado, é aquela visão do Apocalipse. João viu um céu aberto, né? E viu um Cristo lá no centro. É aquilo. Ele já passou pela morte. É a vitória. O Pantocrato é isso, é o Cristo vencedor. Cristo vencedor. Venceu tudo. Aquele que tudo venceu tudo. Passou pelo sofrimento, passou pela cruz e nos redimiu com o seu sangue. Fomos resgatados pelo sangue de Cristo. O sangue de Cristo é o preço do nosso resgate. Fomos resgatados por esse sangue. Então aquele Cristo lá é ressuscitado. Configura a existência humana uma força maior de sentido. A pessoa perder a crença na ressurreição deixa de ser cristã. Você pode questionar tudo dentro da igreja, da liturgia, do evangelho. Pode ser questionado em termos históricos. Em termos históricos pode ser questionado. Agora, não pode questionar a ressurreição de Cristo. Em termos históricos também. Que aí você joga a sua fé por terra. A fé cristã por terra. Pois é, a fé cristã é jogada por terra se eu questionar a ressurreição de Cristo. Agora você pode pensar a questão do mistério do Natal. Lucas é um evangelista, artista, escritor e também poeta, que criou um quadro do Natal lindíssimo. Mas pode ser uma imaginação teológica, pode ser. Criada a partir de uma reflexão profunda da fé cristã. Mas pode ser uma reflexão, pode ser diferente, talvez não tenha sido exatamente como Lucas escreveu, pode ter criado no mar. Agora, quando chega na ressurreição, é diferente. Ressurreição é isso, Cristo morreu e ressuscitou dos mortos ao terceiro dia. Isso é princípio fundamental da fé cristã. Eu não posso questionar. E o Pantocrato é aquilo. É aquele de Cristo que venceu a morte, é o vencedor de tudo. Que tudo vence. É o Senhor de tudo. É o Senhor do tempo. Lá por São Bernardo tem um patrono, São Bernardo de Claraval. É um patrono ali. Mas ele não é o principal. Tanto é que se eu colocasse lá naquele painel São Bernardo no grande C, estaria errado. Sim. Ali não é lugar de São Bernardo, é lugar do Cristo. Porque o grande Senhor do templo não é São Bernardo, é Jesus Cristo. Por isso que foi colocado Jesus Cristo como o grande centro lá no alto, a maior figura. As outras são menores, mas o Cristo é enorme lá em cima. Para mostrar isso, ele é o Senhor do templo. E é o Senhor de todos nós. Diria uma colega nossa, ela usou um termo bem juvenil para isso, chamou ele de bichão. Pelo tamanho? Porque falou que ele é o cara. Ele é o cara. Tem que representar isso como ele tá certo. Tem que representar, tem que mostrar isso mesmo. Tem que mostrar. Ele é o cara, como ela disse. É o cara. Citando lá o Obama, ao Lula, sim, né? Sim. Pois é, ela tá certa, é nesse sentido. Jesus Cristo é o Senhor. É o Senhor de todos nós, o Senhor do tempo. Maravilhoso. Tem mais alguma coisa escondida aí dentro oculta dentro desse painel, dessa imagem? Lá você deveria pensar, ver que trabalho em dois parâmetros importantes. Primeiro, é trabalho de linguagem visual direta, não é simbólica, é figurativa, não é abstrata, não é um trabalho abstrato. Ali não é abstrato, ali é figurativo. O abstrato, por exemplo, é ou abstrato geométrico ou lírico,
que não é figurativo. Lá é figurativo, a linguagem é direta. Olhando o Cristo, você vê o Cristo lá. Olhando as imagens dos evangelistas, o cordeiro, a árvore, você vê aquilo claramente. Então esta é uma linguagem figurativa. Agora tem uma outra, que é a linguagem simbólica. Ali unem-se essas duas linguagens, figurativa e simbólica. A figurativa, a comunicação é direta, como falávamos. Agora, a simbólica, ela é mais profunda, porque o símbolo vai além de quaisquer das nossas interpretações de linguagem visual. Ele ultrapassa a nossa linguagem, vai para além dela, ele vai para longe. Veja, por exemplo, o Círio Pascal, que é celebrado na noite da Páscoa. Aquilo é uma vela, mas não é uma vela. Aquele é o Cristo ressuscitado. Mas não é uma vela, mas é o Cristo. É a força do símbolo. Que ela vai além. Isso vai além. São Cirilo de Alexandria fala, o altar é Cristo. Mas o altar não é Cristo, pode ser de pedra, pode ser de madeira, pode ser de bronze, qualquer coisa. Não é Cristo, mas é Cristo. É a força do símbolo. Você vendo aquilo, você não vê aquilo. Vê aquilo que é representado. Então lá tem isso também. Está no presente no Pantocrato, está presente no Cordeiro, está presente na cruz do Cordeiro, está presente nos símbolos dos evangelistas. Entendi. Até o número 4 ali é simbólico, porque eles são 4 evangelistas. Na Bíblia, 4 e derivados de 4, eles significam um tempo que antecede a um grande acontecimento. Então você vê presente lá, desde do Gênesis, do Êxodo, por exemplo, Israel saiu do Egito sob a guia de Moisés, depois de 400 anos no Egito. 400 é um derivado de 4. Um tempo que antecede a um grande acontecimento. Também palmilhou o deserto 40 anos. 40 é derivado de 4. Um tempo que antecede a um grande acontecimento. Quando chega no Novo Testamento, a mesma coisa. Jesus ficou no deserto 40 dias. Ascensão, depois de 40 dias. Na liturgia tem quaresma, tem advento. E aqueles 4 lá dizem isso. São figuras que mostram um tempo novo. Os evangelhos, né? Os evangelhos. É a boa nova. É um novo tempo, a nova era. A era em Jesus Cristo. É verdade. Nossa, eu não tinha parado para reparar isso. O 4 tem uma força simbólica muito grande na Bíblia. São 4 evangelistas, cada um com seus 4. Aqueles 4 evangelistas lá dizem isso. Eles escrevem os evangelhos. Então mostram um novo tempo, uma nova era, a era em Jesus Cristo. Aquela cruz de hastes iguais, mesma coisa. Em Jesus Cristo tudo foi cristificado. Aqui, ó. Olha o símbolo, né? Da roda do círculo. Olha o ponto, olha as hastes iguais. Tudo foi iluminado pela ressurreição, pela encarnação e pela missão da redenção. Cristocêntrico, né? Se diz. É um painel cristocêntrico. O grande centro é o Cristo, realmente. Tem que ser assim mesmo. Acho que ficamos sabendo de boa parte de tudo, hein, padre? Né? De tudo disso. Eu acho que tá assim, não preciso nem dizer mais nada, porque o senhor já disse tudo que... Fomos até além, eu acho, né, padre, sobre o nosso painel lá. Eu acho que tem muito o que contar, a gente tem muito o que partilhar com os nossos amigos e paroquianos de lá, e que isso com certeza ficará como um marco da nossa paróquia. Tenho certeza disso, é um marco da nossa paróquia. Daqui muitos e muitos anos, quando perguntarem, e aquele painel, quem fez? A gente vai falar, olha... Lázaro, que já morreu faz tempo, né? Não ia dizer isso, eu tô falando. Mas não, Espero que não.
Mas lá na frente, né, talvez o Padre Nelson não esteja mais aí também, né, na nossa paróquia. E aí vão lembrar e vai ficar. É uma imagem, é um marco importante dentro da paróquia, né? Principalmente porque a nossa foi pro chão e levantou outra, né? Então eu acho que fica um marco muito importante lá dentro. E o senhor fez parte disso. Foi bom. E o senhor fez parte disso. Pois é, e o Nelson honrou-nos com essa encomenda. Ele sempre honra a minha Ubendo com essas encomendas. Ele é um estudioso, assim como o senhor, né? Então, o Nelson é preparado. O Padre Nelson, ele tem muito isso, né? De estudar. Com certeza ele tem, na ponta da língua, tudo isso que falou, mas ele queria ouvir do senhor. Né? Sim. O Nelson estudou fora, estudou em Roma, é psicólogo e deu uma grande caminhada acadêmica. Descobri que ele apertou a mão do Papa. Uma foto lá. Preparado. Mas obrigada, Padre. Estou muito agradecida por todo esse conhecimento, né, que o senhor compartilhou com a gente. Obrigado, velho. E eu que agradeço muitíssimo.